bom dia. Eu vou soltar o sonho. Vou soltar Santas Escrituras. Eu já prestei atenção que eu já tô com os dias que eu tô dizendo que eu vou soltar todos os sonhos. Vou soltar todos os sonhos com as Santas Escrituras pra vocês, né? E eu vou começar. Eu vou soltar todos os sonhos. Sonhar Santas Escrituras pra vocês. Como é que eu faço uns 20 vídeos dos sonhos? Tudo que o Senhor me deu. Vou soltar os sonhos, cada sonho é a Santas Escrituras. Vou soltar o livro de José, vou soltar os sonhos e vou soltar as Santas Escrituras. Eu sonhei que eu tava numa casa. E nessa casa tinha chegado pessoas de viagem. E elas se organizaram, né? Cada elas chegaram com as suas coisas e se organizaram. Elas se organizaram, elas foram fazer comida. Na hora que elas foram fazer comida, elas estavam cortando verdura. Eu peguei um pezinho de cebola e saí dessa casa, fui para outra casa plantar. No momento que eu saio, que eu vou andando pelo meio da rua, eu vi um templo no céu. Eu olhei para o céu e eu vi um templo. Eu vi um templo no céu. E o templo, ele era assim, em cima ele era cheio de ondinha. O pedaço que eu vi do templo era todo branco. Só que ele tinha pintura. Tinha pintura assim, tinha uma listra marrom. E embaixo tinha uma coisinha amarela, como se fosse um desenho, né? Como se fosse, não, era um desenho, uma pinturazinha amarela, uma pinturazinha azul claro e uns detalhes preto. E quando eu fixei os olhos no templo, o templo desapareceu do céu. E eu continuei o meu caminho, fui para outra casa. Quando eu cheguei na outra casa, eu plantei um pezinho de cebola na frente dessa casa, que eu fui lá pra frente dessa casa. Eu plantei um pezinho. A área da frente dessa casa era bem pretinha e tava assim meio molhadinha. Aí eu peguei e plantei, se eu vou plantar esse pezinho de cebola, vai ser aqui. E foi lá que eu plantei esse pezinho de cebola. Quando eu terminei de plantar esse pezinho de cebola, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu avistei 3 homens descendo do céu pra terra. E esses 3 homens que vêm descendo do céu pra terra, na hora que eu vi esses homens, eu disse assim, eu vou lá ver quem é. Quando eu terminei de plantar o pezinho que eu olhei pro céu, eu disse assim, eu vou ver quem é. Quando eu vou saindo lá quando eu vou me levantando pra ir lá pra fora pra ver quem é, o homem já vinha na minha direção. E na hora que ele veio na minha direção, ele chegou e disse assim, cadê? Aí eu disse assim, bora olhar. Eu chamei ele pra ir olhar, né? Tinha 3 casas. Na frente dessa casa onde eu tava, essa casa não tinha teto, ela só tinha só essa parede levantada e um portal. Nem portal ela tinha, só tinha um portal. Na frente dessa casa que eu tava, tinha 3 casas na lateral dela. E eu levei ele pra olhar essas casas. Dentro de casa, essa casa, primeiro, quem tava lá na frente era eu. E plantando esse pezinho de cebola. E nessas outras 3 casas, tinha mulher dentro. Quando eu olhei, mas ele olhou, ele disse assim, não. A primeira casa que eu mostrei, ele disse não. Na segunda ele falou também não, do mesmo jeito. Quando foi na terceira, a porta estava fechada, eu abri assim uma brechinha da porta. Ele olhou, eu olhei. Começou a pegar. Tá vendo? Ele olhou, eu olhei. Lá pra dentro da casa, a mulher que tava lá, assim, ela tava igual eu, ela tava do mesmo jeito. Se ela tava pregando nas redes sociais, sei que ela tava assim do mesmo jeito que eu. E ela tava lá, e na hora que ela viu eu e ele olhando, ela se espantou, né? Ela botou uma cara assim, um rostinho de assustado. E ele colocou um rosto de satisfação quando ele viu ela, né? E eu deixei ele lá. Ele olhou pra mim, né, e deu um sorriso. Eu deixei ele lá, mas e eu saí, fui lá pra frente dessa casa onde eu plantei um pezinho de cebola. Na hora que eu chego na frente dessa casa, ele já vem com essa mulher atrás de mim. Ela
toda imóvel, ela não se mexia mais pra nada, ela não se mexia, ele traz ela toda imóvel. E ele vinha trazendo ela assim, ela vinha toda no meu, ele vinha trazendo ela assim, ela suspensa do chão, ela não encostava nada no chão, nem pé nem nada. Ele vinha trazendo ela assim, alta do chão, assim, na mão dele, na mão, nas costas dela, assim, desse jeito. E na hora que ele chegou, ele pegou, colocou ela lá no meio no meio do portal dessa casa onde eu tava na frente, que tava só as paredes erguidas. Ele colocou ela mesmo lá no meio. E ele colocou ela lá mesmo no meio, ela suspensa do chão, não tinha nada embaixo dela. Ela tava no ar, suspensa do chão. E não encostava nem no lado, nem no outro, ela tava lá paradinha. Aí eu pensei que ele ia levar ela naquela hora, né? Eu tive pena dela, eu cheguei e disse assim, eu vou perguntar pra ele se da onde ele veio, ele não viu Jesus. Eu peguei e fiz essa pergunta a ele. Ele parou assim. Na hora que eu fiz essa pergunta, ele tava andando do meu lado. Na hora que eu fiz essa pergunta, ele parou. Aí eu olhei assim pro rosto dele, ele colocou assim um rostinho, né, de quem assim, não tá me conhecendo, né? Aí só que ele não falou nada. Ele só parou e colocou um semblante, entendeu? Aí eu peguei e me acordei. Aí eu disse assim, Senhor, não tô entendendo nada desse sonho, deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí eu dormi mais um pouquinho, né? O pouquinho que eu dormi, eu sonhei com a cabeça da mulher toda maquiada. Era só a cabeça da mulher mesmo, só a cabeça. Os cabelos dela estava alisado, né? Bem lisinho, bem penteadinho. O rosto dela cheio de maquiagem, a sobrancelha com rímel, né? Os lábios dela com batom, ela tava toda maquiada. E ela falando sobre maquiagem. Eu olhei assim pra ela, né? Aí eu me acordei. Aí quando eu me acordei, eu peguei e disse assim, Senhor. Aí eu comecei lá nas Santas Escrituras para entender esse sonho nas Santas Escrituras. Aí eu entendi esse sonho nas Santas Escrituras porque cada casa, nas Santas Escrituras diz, a minha casa será chamada casa de oração. Aí eu vou soltar para vocês o que está escrito, né? Deixa eu ver aqui, é em Marcos. Deixa eu marcar logo aqui que eu vou já voltar para cá. Por causa da cabeça dessa mulher toda maquiada. Pronto, aqui, ó. E os ensinava. É Marcos 11. E o versículo 17. E os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração? Por então, cada casa ali que eu falei para vocês representa um templo. Mas vós atendeis feito Covid de ladrões. Porque as pessoas só pensam, né, em riqueza na face da terra, né? Por isso que o Senhor deixou escrito aqui, mas cada casa que eu vi, o primeiro foi um templo, que é a Nova Jerusalém que tá lá no céu, né? Que ela vai descer pra terra, né? Quando Deus fizer novo todas as coisas, né? Fizer um novo céu, uma nova terra, ele vai fazer o quê? Descer a Nova Jerusalém, a cidade que ele ama, ele vai descer pra terra, para colocar lá no monte, onde ele ama, no Monte das Oliveiras, né? Então, ele vai colocar lá, entendeu? Lá vai ser o trono dele, né? Que ele vai reinar todas as nações. Glória a Deus. Deixa eu continuar. A primeira casa. Sobre o templo, eu já falei pra vocês, que é o que? A Nova Jerusalém. Esse templo que ele me mostrou no céu, a Nova Jerusalém. Essas outras casas que estão aqui na terra em funcionamento, só não tá a primeira, porque é só vocês entenderem, lá não tinha ninguém lá dentro. Era eu que estava na frente dessa casa, plantando um pezinho de cebola. Até o pezinho de cebola é muito choro. É muito choro mesmo, entendeu? Eu plantei esse pezinho de cebola na frente desse templo, entendeu? Desse templo de Israel, Jerusalém. Em Jerusalém não tá só as paredes, o muro foi derrubado aquele templo, tá? Só o muro da lamentação arribado. Então, essa primeira casa que eu tava só as paredes levantadas. E o que? Um portal. Que lá em Jerusalém é que é só o muro da lamentação e o canto que as pessoas entram, né? O portal, para as pessoas entrarem para ir lá pro muro para adorar o Senhor. Agora, sobre essas três casas que eu vou explicar a vocês. As outras três casas, cada casa representa um templo. Cada casa representa o templo. E cada mulher que estava dentro dessas casas representa uma religião. Cada uma delas representa uma religião, entendeu? A primeira
é a religião católica. A primeira casa, a primeira na segunda casa. Na primeira, eu não conto na primeira, porque a primeira não tinha ninguém lá dentro. Só tava eu lá na frente. Então, agora das outras tava em funcionamento. Tava telhada, tava com a porta, tava normal, entendeu? Então, eu conto daquela ali, da terceira pra adiante, que o Muro da Lamentação, aquela casa não tá mais em funcionamento, entendeu? Porque o Senhor profetizou, ela foi derribada, né? Então, o que é que eu tenho para dizer para vocês? A primeira casa, na lateral, o templo católico. Ele se corrompeu, Deus não se agradou dele mais. O Senhor vai vir a ele, mas vai ser para destruir, como está escrito lá no livro do Apocalipse. Eu vou soltar para vocês. O Senhor rejeitou esse templo. Por que o Senhor rejeitou? Rejeitou ele por causa de quê? Das idolatria. Entendeu? Das idolatria. Tá todo contaminado esse templo. Olha o que estão fazendo com esse templo. No dia de hoje, a idolatria, o Papa ordenou que tirasse a imagem da Nossa Senhora para não adorarem mais ela. Tudo muito bem. Aí o que foi que o inimigo se revoltou tanto, porque ídolo, imagem de escultura é idolatria, mas é o que é o inimigo, não é a Deus. A gente adora a Deus em espírito e em verdade só nós dois, entendeu? Nós não pode se ajoelhar perante imagem nenhuma. É o que tem escrito nas Santas Escrituras. Esse tempo tá o quê? Esse tempo, vocês sabem que ele não tá de acordo com a vontade do Senhor. Por quê? Porque transgrediram. Eu vou até soltar para vocês verem o que foi que esse tempo fez. É em Osés, eu vou soltar sobre esse tempo para vocês. Pronto, em Osés. O Senhor pediu para mim falar com o povo, ainda pede o quê? Que o povo católico que se saia dele, porque ele tá com uma sentença terrível em cima dele, que é o que a Babilônia, que tá escrito lá no livro, que tá escrito lá no livro de Apocalipse, tá escrito. Tem uma grande sentença sobre ela, o pecado dela já se acumulou até o céu. E vou soltar também para vocês. Tô explicando de cada tempo porque que o Senhor rejeitou. Depois vai chegar a voz depois vai chegar o tempo, vai chegar a hora de eu dar uma explicação sobre essa segunda casa que o Senhor rejeitou, que é cujo é o que? O templo evangélico, as 5 virgens loucas. O Senhor aceitou a da última casa, ele gostou daquela pessoa que estava o quê? Conduzindo, aquele anjo que está conduzindo aquela casa, o Senhor se agradou dele. O Senhor abriu um sorriso, o Senhor gostou daquele último, entendeu? Da primeira o Senhor não gostou, não. E eu tô mostrando para vocês nas Santas Escrituras por que não estão. Por que ele não se agradou das duas casas, que é o templo católico e o templo evangélico. Porque ele se agrada a pregação sendo pregada conforme a vontade dele, do jeito que está escrito aqui. Se desviou um pouquinho, ele já não se agrada, entendeu? E o templo evangélico, as 5 virgens loucas, elas estão o quê? Não estão conforme a vontade do Senhor. Elas estão o quê? Elas estão, como o Senhor me mostrou, cheia de vaidade. Que ele me mostrou a cabeça da mulher toda maquiada, tá cheia de vaidade. Essas 5 loucas, né? Que são 5 templos que vão ser deixados para trás. Mas não é por falta de aviso, não. Porque o Senhor me mostrou e eu tô nas redes sociais falando com vocês, entendeu? Olha, qual que foi que ele pediu pra mim, ó? Põe a trombeta à tua boca. Ele pediu pra mim falar, ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança. Esse aqui é sobre o quê? Sobre o templo católico. Transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. O templo católico tá com falha com ele. Esse é o templo católico mesmo? É sim, o Senhor vai vir sobre o templo católico e sobre o templo evangélico. As 5 loucas, né? Ó, as 5 prudentes, ele vai ser retirado da terra. Ele fizeram reis, mas não por mim. Então, botaram papa lá, mas não foi conforme a vontade do Senhor. Por isso que fizeram isso, né? Ó, construíram príncipe, mas eu não soube a levantar o quê? Padre. Mas não foi por vontade dele, porque se fosse, não tinha acontecido o que aconteceu. Tá aqui escrito nessas escrituras, colocaram qualquer pessoa, né? Então, aí ele vai arrumar o que? A bagunça que o ser humano fez, né?
da prata e do seu ouro fizeram ídolo. Não foi não fizeram ídolo não, da prata deles e do ouro deles. O que foi que eles fizeram? Ídolo. Fizeram imagem para ser idolatrada lá dentro. Da prata deles, do ouro deles fizeram o que? Ídolo. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para serem destruídos. Por isso que eles vão ser destruídos, porque fizeram idolatria, fizeram ídolo para si, para eles, né? Porque o Deus de Israel não foi o suficiente para o quê? Para o tempo católico, né? Não foi o suficiente, vocês fizeram o quê? Idolatria, né? Imagem de escultura para poder, então, para poder as pessoas verem e enxergar, né? Deus, a gente não precisa enxergar ele naquilo, ele é espírito. A gente precisa só confiar, ter fé nele, confiança. Entreguei para vocês. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. A ira do Senhor está acesa contra o quê? Contra o templo católico na face da terra. E também contra o templo evangélico, porque eles não estão se voltando para o Senhor, não. E eu vou mostrar por que o Senhor me mostrou essa cabeça dessa mulher, entendeu? E vai ser o quê? Eu vou mostrar nas Santas Escrituras para vocês. Agora eu vou para a segunda casa. Eu comprovei para vocês o quê? A primeira casa, que é o templo católico, porque que o Senhor, aqueles três homens que vinham descendo do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem veio à minha direção foi o Messias, perguntando pelos templos dele que está na face da terra. O primeiro, que é o templo católico, eu já expliquei a vocês por que ele rejeitou. Agora eu vou explicar a vocês porque ele está rejeitando o templo evangélico, entendeu? As cinco loucas estão dessa forma. Ó, vou mostrar para vocês. E os pastores que estão lá dentro, eles não consertam o caminho dessas ovelhas do Senhor. Ele não conserta, ele está responsável, mas ele não conserta, ele está deixando elas bem à vontade. O importante é ele tá o quê? Ele também tem idolatria, o templo evangélico. A idolatria dele é o dinheiro, o amon, é o dinheiro. A idolatria do templo evangélico é o dinheiro, o amon. Para completar, ainda colocaram o quê? Uma dose de veneno, que é o quê? É a vaidade. Cujo não consegue mais tirar de dentro do templo evangélico, porque a primeira que tá conduzindo as ovelhas a fazer isso é a esposa do pastor. Se Jesus chegou e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Se eu tiver longe das Santas Escrituras, o Senhor não vai se agradar das minhas atitudes, entendeu? Aí o que tá acontecendo? É o que tá acontecendo, entendeu? A gente tem que dar o quê? Se a gente é esposa de um pastor, a gente tem que dar o quê? Andar conforme as Santas Escrituras. Tanto o pastor como o quê? Como a companheira do pastor. Ela é o quê? Ela é parte dele, ela é uma costela dele. Ela tem que fazer conforme que tá as Santas Escrituras, entendeu? Quando o Senhor vai agora casar, agora no dia do arrebatamento, no dia que ele casar, ele é o homem, é o noivo, é o esposo e a esposa, fica sendo só um, porque tá lá em Gênesis, fica sendo só um. Por isso que Deus fez só Adão. Depois ele tirou da costela de Adão, ele fez Eva, para que no dia que ele casasse, ele o quê? Voltasse a ser um só, entendeu? Só para vocês compreenderem as Santas Escrituras. Eu vou continuar aqui, ó. Olha essa segunda casa, como é que ela tá, por causa de quê? Por falta que os pastores não tá conforme a vontade do Senhor, ó. Nem ele e nem a companheira do Senhor, ó, a companheira deles, né? Nem ele nem a companheira deles, né? Então, ó. E dizia, aplanai a estrada, aplanai o caminho, tirai os tropeços do meio do caminho do meu povo. Os pastores não estão tirando o tropeço do meio do caminho do povo do Senhor, não. Eles estão desse jeito que eu vou dizer, que eu vou falar só nas Santas Escrituras, como é que as pessoas estão dentro do templo evangélico. E os pastores estão vendo, mas os pastores não estão tirando esse tropeço do meio do caminho do povo evangélico, não. E lá no céu, vou deixar assim bem declaradamente. Como eles não estão fazendo isso, então, lá no céu é um lugar o quê? Santíssimo. Eu vou ler para vocês agora, ó. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo o nome é santo. Para onde as pessoas querem ir, até o nome eternidade é santo.
E quem habita lá é o alto, o sublime, o Messias, o Deus de Israel. Continuando. Na altura e no lugar santo habito. Ele deixa assim bem explicado. Ele habita no lugar santo. As pessoas têm que se santificar para ir para o céu. Ou então não é do céu, né? Entreguei a mensagem para vocês. Agora eu vou mostrar aonde é que tá. O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Que as 5 loucas vão ser deixadas para trás. As 5 loucas vão ser deixadas para trás. Por causa disso que eu vou ler para vocês. O tempo evangélico estão desse jeito. E essas pessoas que estão colhendo isso, elas estão o quê? Elas são as 5 loucas. Ó. Dizia ainda mais o Senhor. Quem que tá falando? É o Deus de Israel. Portanto, as filhas de Sião se exalta e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes, e quando caminhando efetuadamente, e vou repetir esse versículo. Vou trazer a Bíblia até um pouquinho mais para perto. E se exalta e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes. E eu vou mostrar para vocês o que são olhares imprudentes, quando eu terminar esse versículo. E quando caminham efetuadamente, fazendo um talita com os seus pés. É o salto alto que as pessoas estão colocando dentro da casa do Senhor, né? Bora ver o que é olhares imprudentes. É o olhares da Jezabel. Esse é o que? É o olhar imprudente. Ó. Depois veio Jeel, depois veio Jeel. Jeel é o que? O profeta, é o nome do profeta. Jeel. Veio a Jeel. É Jereu. Jereu é a cidade onde Jezabel morava. O que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Você está vendo o que é olhares imprudentes? Ela se pintou, enfeitou a cabeça e olhou para o profeta. Aí tem mais lá para baixo sobre o que o Senhor mandou o profeta falar com ela, entendeu? Ó. Esses são o que? Os olhares imprudentes, como está escrito aqui, ó. Lançando olhares imprudentes. Tá vendo? Agora eu vou pro versículo, li o 16, vou ler o 17. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Naquele dia, o Senhor vai tirar o que? As vestes das pessoas, entendeu? Para colocar o que? Pano de saco. Não vai ser o que? Tirado para colocar. Não vai ser tirado para colocar o que? Vestido resplandecente. Não, eu vou mostrar também esse versículo para vocês, ó. Naquele dia tirará o Senhor os adornos, os ornamentos, ó. Naquele dia tirará o Senhor os adornos, os ornamentos dos pés. Os ornamentos dos pés são os saltos altos que as irmãs estão dentro da casa do Senhor. Com os salto alto, o Senhor vai tirar dos pés dela. A estoca e os adornos em forma de lua. Aquelas pinturas que as irmãs botam igual uma lua, então o Senhor vai tirar dela. Vai tirar tudo, tanto os saltos altos, os adornos dos pés, como também aquelas meia-lua, que são o rosto das irmãs tudo maquiada, né? Então. E penteado e os pendentes, as manilhas, os vestidos resplandecentes, os diadema, os enfeites dos braços, os
véu, as caixinhas de perfume, e os brincos, os anel e as joias pendente do nariz, os vestidos de festa, os mantos, e os charles e as bolsas. Tudo isso o Senhor vai tirar de cima das filhas de Israel. Quais são as filhas de Israel? São as 5 virgens loucas. São as que o Senhor vai tirar. Essas coisas que estão em cima dela, que impediu delas ganhar a salvação delas. Mas preste atenção que elas vão herdar. O Senhor tá tirando, mas elas vão herdar algo terrível, entendeu? Ó. Continuando aqui, ó. Os espelhos, os linhos finos, os turbantes e os véus. E o último versículo. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Por cinto, uma corda. Em lugar de penteado dos cabelos, calvície. Em lugares de vestidos luxuosos, panos de saco. E queimadura em lugar de formosura. É isso que essas pessoas que estão usando essas coisas aqui, tudo que está escrito, é isso que essas pessoas vão herdar. Porque o Senhor vai tirar de cima dela tudo isso. E é isso que essas pessoas vão herdar. Está escrito aqui, é o que? É Isaías 3. Li do versículo 16 até o versículo 24. Que o Senhor vai tirar de cima dessas pessoas aqui, tudo que está em cima delas, o Senhor vai tirar. E o Senhor vai tirar, e o Senhor vai fazer o quê? Elas vai tirar vestidos luxuosos, colocar o quê? Panos de saco. Vai tirar tudo de cima delas. Entendeu? Por quê? Porque elas estão causando escândalo. Mas a palavra do Senhor está sendo entregada, né? Por que essas pessoas vão herdar isso? Por isso que o tempo o quê? Por isso que a segunda casa ela foi rejeitada. A que vai ser recebida pelo Senhor é a que estão o quê? Andando conforme a vontade dele. Conforme está escrito nas escrituras. Leu, colocou em prática o que está escrito aqui, é essas que vão ser salvas. É que não, na boca delas não há o que? Impureza, entendeu? Essas pessoas que usam esse tipo de coisa, né? Então, essas pessoas vão ser o quê? Deixadas para trás. Nem que elas vão ser deixadas para trás, porque o Senhor está dizendo que vai colher elas da face da terra para elas pagar um alto preço. Elas vão herdar a vaidade delas. Está escrito aqui em Jó. Jó 15, o versículo 31. Olha o que essas pessoas vão herdar por elas ter vaidade. Não confie, pois, na vaidade. O Senhor já começa dizendo, ó, não confie, pois, na vaidade. Porque... Não confie na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Aquelas pessoas que estão usando isso, a recompensa dela vai ser o quê? A vaidade. Que é justamente aquele detalhe lá, o versículo 24 que eu soltei para vocês, entendeu? Pronto, encerrei para vocês falando sobre o que? Sobre o segundo templo e sobre o que? Sobre a cabeça daquela mulher que o Senhor me mostrou, toda a maquiagem. Expliquei tudo nas Santas Escrituras. Lá no livro de Isaías. No livro de Isaías eu expliquei para vocês. Isaías o que? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por que o Senhor rejeitou a casa católica? Eu já expliquei para vocês nas Santas Escrituras. Porque é o que? Eles quebraram uma aliança para não ter idolatria. Eles idolatravam. E era o que? Era um mandamento. E também é um mandamento a gente o que? A gente se santificar a Deus. Vou mostrar para vocês aqui só um pequeno versículo, que é um mandamento sobre o templo católico, não ter idolatria. Ó. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós jamais deve se curvar o templo dele
perante o quê? Perante imagem, jamais, imagem nenhuma, nem de coisas que há lá em cima no céu, nem coisas que há debaixo da terra, nem embaixo das águas debaixo da terra, entendeu? Eu vou ler pra vocês, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Você está vendo? O que eu acabei de citar para vocês é o que está escrito, entendeu? Ó, não te encurvarás a ela, nem as servirás. O Senhor está falando, ó. Porque eu sou teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. A pessoa tem imagem de escultura, você está demonstrando que vocês odeiam o Senhor. Vocês vão ver imagem de escultura, vocês vão conhecer, vocês estão demonstrando que odeiam o Senhor, entendeu? E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardo os meus mandamentos. Então, isso é um mandamento. Não terás imagem de escultura. É um mandamento que o Senhor concedeu ao povo na face da terra, para não ter imagem de escultura, entendeu? Encerrei para vocês. Agora eu vou falar mais sobre o tempo o quê? Sobre o tempo... Quer dizer que eu já soltei. Essa parte que eu soltei agora foi sobre o quê? Lá no livro do Apocalipse, o Senhor está dizendo para que vocês o quê? Vou voltar novamente para cá, pro livro do Apocalipse, e vou dizer para vocês que o Senhor manda que o povo... Falei das 3 casas, agora eu vou falar da última casa, que é justamente o quê? É o que eu vou mostrar para vocês agora. Essa última casa eu vou mostrar a vocês na Santas Escrituras. Essa última casa, essa última mulher que ele se agradou, que ele colocou lá mesmo no centro da porta. Eu vou falar dela agora para vocês, entendeu? Depois eu solto mais outros detalhes, outros vídeos para vocês, que o Senhor manda o povo católico sair de lá. Ele diz assim, sai dela, povo meu, do templo o quê? Do templo da Babilônia, porque o pecado dela já se acumulou até o céu. Agora eu vou falar dessa última casa, entendeu? Ó, essa última casa e dessa o quê? Dessa religião que o Senhor ama, desse anjo que leva essas pessoas conforme a vontade do Senhor. O Senhor ama esse anjo, e esse anjo é o quê? A Filadélfia. Mas a Filadélfia o quê? Ela agrada ao Senhor, ela agrada ao Senhor. De todos os anjos, o único anjo que não tem defeito, que agrada o Senhor é ela. Só vocês prestarem atenção, ó. Uma mensagem ao anjo da igreja de Filadélfia e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Tá aqui lá perante vocês. E essa porta desse anjo é o que eu tô fazendo com vocês. Esse anjo que tá falando aqui, então, é a gente que tá pregando nas redes sociais, levando a palavra do Senhor do jeito que tá escrita, chamando o povo ao arrependimento. Como antigamente Jesus chamava, como os discípulos chamavam o povo ao arrependimento, entendeu? É assim que a Filadélfia leva o quê? O evangelho do Senhor, chamando o povo ao arrependimento. Transformação de vida. Tá lá no mundo? Tá. Mas o Senhor chama vocês ao conserto, à mudança, à transformação de vida, entendeu? Ó. E o Senhor conhece ela. Olha o que, é que o Senhor diz, olha o que, é que o Senhor diz dela. Ó. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardar-te a palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que dizem ser judeu, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adore prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. O Senhor diz que ama esse anjo dessa igreja. O Senhor ama esse anjo dessa igreja. Por quê? Porque na boca dele não há engano. Falo que abre a boca para falar a verdade, entendeu? Abre a boca só com a verdade. Esse aqui é o que? O anjo que o Senhor ama, e esse anjo está na terra, e esse anjo, ele está prestes a sair da terra. Agora vai ser um arrebatamento. O Senhor vai tirar esse anjo, que ele exclusivamente ele está aqui perante a vocês, conversando com vocês, entendeu? Esse anjo
ele não vai deixar passar pelo quê? Pela grande tribulação. Vai passar as 5 virgens louca, as 5 virgens prudentes, o Senhor vai tirar da terra agora, juntamente com esse anjo que ele a ama, entendeu? Que é o quê? É a esposa do Senhor, que tá aqui nas telas, levando o id dele, a palavra dele conforme a vontade dele, entendeu? Vocês viram quem é o anjo? Quem é essa casa? Quem é esse anjo que está perante a vocês? Então, é a esposa do Senhor, fazendo a vontade dele aqui na terra. E o quê? E as 5 virgens, que são o quê? 5 tempos, que está de acordo com a vontade do Senhor. Eu a mostrei a vocês, dá pra vocês o quê? Conversarem, dá pra vocês conversarem, não, dá pra vocês, como é que eu quero dizer? Dá pra vocês se acertarem na Santa Escritura. Ainda há tempo, ainda há oportunidade, o Senhor ainda não veio não, tá dando chance, dá dando oportunidade, né? É esse anjo. Por que que é esse anjo? Porque eu vou mostrar a vocês na Santa Escritura. Novamente, olha. Cadê? Pronto, tá aqui, ó. Esse anjo, ele faz, na boca dele não há engano, ó. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus, entendeu? A gente jamais vai abrir a boca para poder dizer assim, olha, tu fica assim porque assim Deus te quer desse jeito. Se a gente fazer isso, aceitar isso, a gente está sendo contra, a Santa Escritura está sendo contra Deus, entendeu? Por isso que eu digo assim, ó, eu falo, o Senhor me mostrou. Estão o quê? Estão com falha. Eu tô falando pra vocês aonde é o defeito, entendeu? Aí então se pronto. E esses são que, ó. Estes são os que seguem. E estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Você está vendo? É esse que o Senhor se agradou. É desse povo que abre a boca falando só a verdade, que está escrito na Santa Escritura. É desse povo que o Senhor o quê? E agora eu vou soltar o último sonho para vocês. E ainda vou soltar a Santa Escritura. Ó, eu sonhei, mas foi no dia 31, não, dia 30 não, no dia 1º de dezembro. Parece não, eu sonhei no dia 1º de dezembro. Foi no dia 1º de dezembro ou foi no dia 2? Eu não tô lembrando que foi 2 dias. Só sei que foi num dia desse, ou não foi no dia 1º ou foi no dia 2. Eu tive esse sonho que eu vou soltar pra vocês agora. Preste atenção, a esposa do Senhor já se aprontou, já tá no ponto de ser retirada da terra. Junto com ela, os convidados. Ó, vou soltar o sonho pra vocês, vou soltar aqui, ainda vou soltar em outro canto na Santa Escritura pra vocês. Eu sonhei que eu tava... Preste atenção, esse sonho que eu soltei pra vocês, eu vi as vestes dela todinha. As vestes dessa mulher todinha, quando o Senhor trouxe ela, que ele vinha trazendo ela lá assim, ó. Ele vinha trazendo ela na palma da mão dele. Ela vinha assim, ela vinha, né? E ele vinha trazendo assim, pegando as costas dela assim, ó. Segurando com o poder dele, né? Trazendo ela. E eu vi as vestes dela todinha. E as vestes dela é as mesmas vestes que eu saí da terra. Nesse sonho aqui, vocês meditam, vocês prestem atenção, ó. Eu sonhei que meu espírito estava encostado na minha rede, o meu espírito. Aí eu me via dentro da rede. E eu me via na hora que eu saí de dentro da rede, que eu subia e transpassava o telhado. Quando eu estava transpassando o telhado, eu vi as minhas vestes todinha. Eu vi as minhas vestes, eram as mesmas vestes dessa mulher que eu contei do sonho para vocês. Que o Senhor pegou ela e colocou ela mesmo no centro dessa casa que não tinha ninguém. Ele colocou ela mesmo no centro, suspensa do chão. As mesmas vestes dessa mulher, as mesmas vestes que eu subia, que eu transpassava o telhado, eu saía de dentro da minha casa. Aí eu entendi que essa mulher desse sonho era eu, entendeu? A mensagem do Senhor está sendo entregue para vocês, entendeu? É eu que tô levando, né? Não só eu, não é só eu não. Não é só eu que tô levando a mensagem do Senhor. Tem outras pessoas também que estão falando a palavra do Senhor do jeito que é, do jeito que ele sempre almejou. Ele levantou, como eu vou mostrar para vocês, que ele levantou pessoas. Tanto ele levantou ela agora no juízo, como ele levantou os homens de Nínive. Esses homens já estão nas redes sociais pregando o evangelho conforme a vontade do Senhor.
pregando mesmo conforme a vontade do Senhor, é chamando o povo ao arrependimento, né? Chamando o povo para passar a mão na cabeça do povo e ficar o povo do jeito que eles querem, não. É chamando o povo ao arrependimento, a transformação de vida. Só assim eles herdarão o céu. Se não for assim, não herdarão o céu, entendeu? Ó. Vou soltar esse versículo para confirmar esse sonho que eu soltei para vocês agora, ó. Ela vai ser retirada da terra agora, ó. Regozejamos nós, alegramos nós e demos-lhe glória, porque vindas são as boldas do cordeiro. Por isso que eu vi que eu saía de dentro da rede e eu passava pelos meus telhados. Eu atravessava os meus telhados, entendeu? E eu via que eu tava com as mesmas vestes, entendeu? Ó. Me perdi. Ah, porque vindas são as boldas do cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. Por isso que eu vi eu passando pelo telhado. Vocês prestem atenção, vocês prestem atenção. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, porque o linho fino e resplandecente... Peraí, deixa eu repetir novamente. Porque... E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Sabe o que é justiça dos santos? É a gente proclamar o evangelho, chamar o povo ao arrependimento. É só a gente pregar o evangelho, chamar o povo ao arrependimento. Não é nada demais, só chamar o povo ao arrependimento. Se eles ouviu, a gente já tá fazendo a justiça do Senhor aqui na face da terra, tá entendendo? Se a gente pregar o evangelho conforme a vontade do Senhor. Já encerrei para vocês. Agora vou mostrar para vocês mais outro detalhe para vocês. Sobre o que? Sobre a rainha do sul que se levantou no juízo e os homens de Nevi. Os homens de Nevi são essas pessoas que estão aqui nas redes sociais pregando o evangelho, chamando o povo ao arrependimento. Eles são o povo de Nevi. Porque está escrito nas Santas Escrituras, eu creio, eu acredito, entendeu? E a rainha do quê? E a rainha do sul, que está perante a vocês. Ela está perante a vocês, chamando vocês o arrependimento. Pronto, tá aqui, ó. A rainha do sul se levantará no juízo. O juízo, o que é o juízo? É o livro do Apocalipse, nós já estamos nele. Ela já se levantou, ela está perante a vocês nas redes sociais. Ela sabe quem é? É aquele anjo lá, sabe o que é? É a Filadélfia. A Filadélfia que é a rainha, que está dizendo que a rainha do sul se levantará no juízo. É ela, entendeu? Que está perante a vocês, pregando o evangelho, chamando vocês o arrependimento, chamando vocês para vocês chamando vocês para deixar de pintar as unhas, deixar de estirar os cabelos, deixar de pintar os cabelos, deixar de cortar os cabelos, deixar de se comportar de qualquer jeito, de qualquer forma, com a saia lascada dentro da casa do Senhor. Uma irmã que eu vi, ela se sentou no altar, na hora que ela se sentou, eu vi o entreperna dela todinho, e quem estava atrás de mim também, as irmãs viu também, ela lá no altar, o altar alto, né, ela se sentou lá, né, então... E ela até pregou. Então, na hora que ela se sentou, como a saia era muito lascada, então deu pra mim ver o entreperna dela. Vocês acham que os irmãos também não viram? Não viram? Viram. Porque estão todos sentados atrás, igualmente eu. Por isso que eu digo, vocês prestem atenção. A gente tem que se comportar com pudor, com modéstia, porque tá escrito nas Santas Escrituras. Entendeu? Porque que adianta eu me vestir uma saia grandona, vai até os pés, mas a rachadura vem até acima do joelho. Quando eu me sentar, se tiver alguém abaixo de mim, sentado nas cadeiras, vai ver, entendeu? Por isso que eu não, a palavra do Senhor, não é eu que tô falando, não. A palavra do Senhor tá falando que a gente tem que se comportar com pudor, entendeu? Para que nós não faça as pessoas pecar. Se eu me sentar no altar com a saia lascada e der para me ver o meu entreperna e os irmãos ver, eu vou causar ira nas irmãs e vou causar o quê? E vou causar desejo nos irmãos. Vocês estão entendendo? Eu tô falando com eu, mas eu não faço tal coisa dessa, entendeu? Tô só conversando com vocês, entendeu? É o que tá acontecendo, entendeu? As irmãs o quê? E as roupas o quê? As roupas finas, transparentes, dá pra ver o quê? O sutiã, dá pra ver as costas da pessoa. Então,
Tudo isso o quê? Tudo isso nos impede de nós ganhar o reino do céu, entendeu? Ó, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e as condenará, pois até do confins da terra, veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão, o Messias, cuja eu tô falando a palavra dele para vocês, entendeu? Chamando vocês a arrependimento, só com a palavra dele, não é o que sai de mim não. Tá escrito, entendeu? Tá escrito. Odiou a palavra de Deus, do que tá saindo da minha boca, do que tá escrito, tá odiando os mandamentos dele, entendeu? Os homens de Nevi se levantaram no juízo. Igualmente a rainha do sul se levantou no juízo e está conversando com você. Os homens de Nevi também se levantaram. Eles estão nas redes sociais pregando o evangelho abertamente, entendeu? Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração e as condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas, entendeu? Aí encerrei para vocês esse vídeo, para que não fique muito comprido, entendeu? Entreguei. Aqui onde você estava lendo mesmo. É Lucas 11. E o versículo 31 e o versículo 32. Fala de dois tipos. Fala da rainha, a rainha do sul, e fala do quê? Fala dos homens de Nevi. O Senhor foi quem levantou essa rainha do sul, foi o Deus de Israel. Quem levantou essa rainha do sul foi o Deus de Israel. Quem levantou aquele anjo da Filadélfia foi o Senhor, o Deus de Israel. Quem levantou esses homens de Nevi foi o Senhor, o Deus de Israel. Entendeu? Pronto, encerrei a minha mensagem de hoje para vocês, né? Fui.